há 27 países. Essa é fácil. Mas na Europa total, há perto do dobro. Está cheio de países que estão na Europa, mas não na União Europeia, começar pela Suíça, pela Noruega, parte dos Balcãs, mas também países que estão um pouco na Europa, como Turquia ou Rússia. A América Latina é bastante mais simples. São 20, ponto. Mas vocês podem encontrar ambiguidades. Por exemplo, é muito frequente dividir o mundo em 5 grandes regiões. Nas Nações Unidas faz-se assim, e a América Latina está colada com o Caribe. Quando têm que escolher representantes não permanentes para o Conselho de Segurança da ONU, a América Latina e o Caribe fazem parte de uma unidade. Os 20 países da América Latina, os 13 países do Caribe. No total, no continente americano, o hemisfério ocidental, há 35 países. 20 latino-americanos, 13 caribeños, mais os Estados Unidos e o Canadá, que são outro mundo, países desenvolvidos. Desses 20 países latino-americanos, 18 falam espanhol. Português, o maior. E francês, o mais pobre, o Haití. Há pessoas que nem colocam o Haití dentro da América Latina. Por exemplo, uma semana atrás foi a Cimeira Ibero-Americana. A Nancy estuda estas coisas. Cimeira Ibero-Americana em Andorra teve 22 participantes, alguns presenciais, outros digitais. 19 latino-americanos e 3 europeus. Os 3 europeus é fácil. Portugal, Espanha e Andorra. Por que 19? Porque o Haití está excluído. Porque é latino, o francês vem do latim, mas não ibero. Então, se vocês disserem 19 países latino-americanos, até passa. O Haití é quase sempre uma coisa diferente. Pela colonização, pelo regime político, que não é presidencialista como é, exatamente como é no resto da América Latina, pela composição demográfica, e, no entanto, o Haití é a segunda república independente das Américas, sendo a primeira os Estados Unidos. O primeiro país independente da América são os Estados Unidos, segundo o Haití. Só depois, 1 ou 2 décadas mais tarde, independizaram-se a Argentina, o México, o Brasil e o resto. Vejam que engraçado. A gente esqueceu. Se esqueceu porque no Haití são negros. Então ninguém reconheceu. Antes, pelo contrário. A independência do Haití é uma das principais razões pelas quais o Brasil ficou império por quase mais de um século. E manteve a escravidão quase até o fim. Pelo medo de uma rebelião dos escravos que acabasse com a autoridade branca, como tinha acontecido no Haití. Os haitianos escravos mandaram embora os masters coloniais. No Brasil tiveram muito cuidado os brancos para que isto não acontecesse. Mas agora vamos passar os mapinhas. Democracia e autoritarismo na América Latina, comecemos antes da pandemia. Vamos falar também de qual é o impacto da pandemia nos regimes políticos e na maneira em que as pessoas vivem. Mas para começar, vejam, quanto mais azul, mais democrático, quanto mais vermelho, menos. Convém viver em países azuis. Por exemplo, não é recomendável viver na Venezuela, graças a isso que temos a Nancy conosco. Não é recomendável viver em Cuba. Não é recomendável, quero dizer, se vocês apreciam liberdade política. Há outras coisas que são boas. Clima, família, amigos, desenvolvimento de saúde para aqueles que têm acesso. E aqui há um par de países que são problemáticos também. Nicarágua e Honduras. Mas já falaremos nisso. E uma coisa que aqui não se vê muito bem é o Haití, que é um terço da ilha espanhola que também não é democrático. O que quer dizer isto? Que antes da pandemia, 1/4 da América Latina não era democrática. E 3/4 eram. Isso é bom ou é mau? Bem, se vocês comparam com a Europa, é mau. A Europa é toda democrática, verdade? Mais ou menos. Para começar está a Belarus, que não é democrática. E agora, dentro da União Europeia, há pelo menos um país autoritário, se calhar 2. A Hungria e a Polônia. Ainda não eram autoritários em 2018, agora já são. Não são a China, não são a Rússia, não envenenam opositores, por enquanto. Mas também já não são democráticos. Comparados com a África, a África é mormente autoritária. Não é completamente autoritária, fique claro, há várias democracias em África. Cabo Verde é uma delas, com os melhores scores.
Há democracias em Ásia também, e algumas muito povoadas. A Índia era democracia em 2018, outra vez. Em 2021 já não sabemos. É mais um regime híbrido que uma democracia. A Mongólia, país grande, mas tem apenas 2 milhões de habitantes. Mas Coreia do Sul e o Japão, que tem muitos milhões de habitantes. São países pequenos em geografia, mas grandes em população. Então o mundo é uma coisa assim, mais ou menos. É democrático na Europa, é moralmente autoritário, mas não completamente na Ásia e África, e é sobretudo democrático na América, até na América Latina. Esta é a primeira panorâmica, mas dentro das democracias, a maior qualidade democrática na América Latina são o Uruguai, o Chile e Costa Rica. Países dois deles pequenos, Costa Rica e Uruguai têm entre 3 e 4 milhões de habitantes, e mediano, um país médio, o Chile tem 19 milhões de habitantes. Os maiores países da América Latina são o Brasil, 210 milhões, o México, 130, a Colômbia, perto de 50, e a Argentina, 45. Daí, Peru e Venezuela têm 30 milhões. A Venezuela é, com Haití, o único país da América Latina que perde população. Éxodo, diáspora, migração massiva. De facto, a emigração venezuelana é a maior do mundo ao pé da Síria. Entre 5 e 6 milhões de venezuelanos deixaram o país nos últimos anos, na última década. A diferença é que na Síria houve guerra civil. Na Venezuela, apenas catástrofe humanitária, derivada em parte de um autoritarismo incompetente. E isto tem que ficar muito claro. Autoritarismos competentes. O autoritarismo chinês é super eficaz e eficiente. Isto não o torna menos autoritário. Mas uma coisa é um autoritarismo que não te permite votar governo, outra coisa é um autoritarismo que te obriga a morrer de fome. O problema na Venezuela é o autoritarismo e a incompetência dos governantes autoritários. É uma mistura letal. Mas vamos passar o Brasil primeiro, e depois voltamos a Venezuela, e acabamos com uma panorâmica antes de entrar a parte do diálogo. Primeiro, o que aconteceu ao Brasil? Porque todos vocês têm idade para saber já que o Brasil parecia muito melhor do que parece agora. E não sou eu a dizer. Vou utilizar várias capas do The Economist. A Nancy já está aborrecida disto, porque cada ano tem que ver. As capas vão se acrescentando. The Economist cada ano faz uma coisa nova. Mas em 2009, parecia que o Brasil finalmente descolava. O Brasil era um foguetão para a Lua. Tinha chegado ao sucesso, finalmente. Porque o Brasil, vocês sabem, foi definido pelo Stefan Zweig, um escritor austríaco que se apaixonou pelo Brasil, foi viver no Brasil e morreu finalmente no Brasil, como o país do futuro. Zweig era um escritor judeu que estava a fugir do nazismo na Europa. Via que o velho continente ficava para trás, massacrava os seus cidadãos, enquanto no Brasil, o Brasil tinha tudo para vingar, para dar certo. E, portanto, a Europa era o continente do passado e o Brasil era o país do futuro. E quem conhece o Brasil, os brasileiros, sabem a resposta que eles dão. Sim, o Brasil é o país do futuro e sempre o será. O futuro nunca chega. Bem, em 2009 chegou. O futuro foi presente, o Brasil já estava lá. 4 anos durou a ilusão. Um ano antes do Mundial de Futebol, começaram os protestos. Com a presidência de Dilma Rousseff, havia coisas que não funcionavam. Várias coisas. 4 coisas. Mas vamos ficar, para começar com esta ideia. O Brasil estragou tudo. O que foi que o Brasil fez? Que já não é história do sucesso, já não é um milagre brasileiro. Finalmente, mais 3 anos, fora Dilma, fora Temer, não aconteceu. O Temer acabou o mandato, até chegar a Bolsonaro. A traição do Brasil. E o Brasil a pedir socorro. Isto foi em 7 anos, 2009 a 2016. Do Lula numa cimeira em Trinidad e Tobago a receber pela primeira vez o Obama e o Obama chegar até o Lula e dizer: este é o meu gajo. Este é o homem. Todo mundo admira e quer ser como ele. Todo mundo gosta dele. Obama disse do Lula. Em 2016, este era o Brasil. A capa da principal revista do mundo, dizer o que o Brasil fez. Traiu-nos. Enganou-nos. Vamos ver as etapas políticas do Brasil para saber quanto estranho é Bolsonaro ou quanto normal.
O Brasil independente teve uma velha república. A república oligárquica era comandada pelas elites com pouca participação popular. Entre 1889 e 1930, muita alta instabilidade presidencial. Alguém se lembra do nome de presidente do Brasil dessa época? Quase nem os brasileiros. Mas é difícil alguém não se lembrar do Barão de Rio Branco. O Barão de Rio Branco não foi presidente, foi chanceler, ministro das Relações Exteriores. Durante 10 anos. Nesses 10 anos, ele teve 4 presidentes. Os presidentes mudavam, o Barão ficava. Foi aquele que definiu os bordes, as fronteiras do Brasil e a política externa. Durante um século, a política externa brasileira olhava para trás e dizia: estamos a fazer o que o Barão quis que nós fizéssemos. Uma política que alguns chamaram universalista, outros virada para a autonomia, mas sobretudo resolução diplomática dos conflitos e de estabilidade na inserção do Brasil no mundo, a fazer balanço, equilíbrio, aliar-se com os Estados Unidos para evitar que a Argentina fizesse muitos problemas. Hoje, a Argentina é um país médio e com problemas econômicos, o Brasil é um país grande e com problemas econômicos, mas na data, a Argentina era a potência e o Brasil era o vira-lata. Por vezes é difícil contextualizar, mas o que é agora natural não era assim no passado. O Brasil teve o período populista corporativo entre 1930 e 1945, que coincidiu com a origem do Estado Novo em Portugal. E chamou-se no Brasil também Estado Novo. Vargas institui o Estado Novo entre 1937 e 1945, quando ele é derrubado. E Vargas tinha esta visão, que era muito habitual nessa época, no período entre guerras, corporativa. É preciso organizar o Estado de maneira funcional, mais do que territorial. Capital, trabalho, Estado organizam a sociedade. Do cimo para o baixo. Depois chega a democracia, a primeira democracia brasileira. E temos também uma certa instabilidade. Vejam, de 46 a 64, 18 anos, houve presidentes mais populares, menos populares, de direita, de esquerda, mudança da capital do Rio para Brasília. Também instabilidade. E o que está entre parênteses são vice-presidentes que viraram presidentes. E isto eu quero ressaltar, tinha acontecido também na velha república. É super frequente, muito frequente no Brasil, vice-presidentes virarem presidentes. De facto, aconteceu no Brasil tantas vezes como nos Estados Unidos, uma menos. Nos Estados Unidos, 9, no Brasil, 8. Mas, nos Estados Unidos tem 200 anos de história democrática constitucional, no Brasil tem 100. Quer dizer que na metade do tempo o Brasil teve quase tantos vice-presidentes a tomar a posição do presidente como os Estados Unidos. Golpe de Estado, movimento, e como chama eles que não querem ser chamados golpistas, 20 anos, entre 64 e 85. De novo, para entender o Brasil é preciso olhar para o contexto. No período entre guerras, quando o Brasil era corporativo, também eram corporativos Portugal e Itália. No período 64 e 85, quando o Brasil era autoritário, também era autoritária Argentina, por exemplo. E um pouco mais tarde, Chile e Uruguai. O Brasil vai com o tempo. No século XX. No século XIX, não. No século XIX eram repúblicas abolicionistas ao redor e império escravagista no Brasil. Mas a partir de 1889, o Brasil latinoamericaniza-se. A diferença fundamental do Brasil com as repúblicas hispanofalantes tinha sido a corte portuguesa, única vez na história que uma corte europeia vai viver no outro continente. Mas então, o governo militar dura 20 anos, é um governo relativamente suave para os estándares da região. Na Argentina fala-se em 30.000 desaparecidos, mortos. No Chile em 3.000, no Brasil em 400. Finalmente, a democracia que ainda hoje há no Brasil. Há pessoas que acham que no Brasil já não há democracia, mas há. Funciona mal, é de baixa qualidade. Mas ainda os governantes são eleitos pelo povo, são controlados pelos outros poderes e podem ser expulsos pelo povo. Pelo menos por enquanto. E estes são os presidentes, vejam, outra vez. 3 vice-presidentes, José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer, foram presidentes sem serem eleitos presidentes, mas foram eleitos vice-presidentes. E esta sucessão é muito frequente. E é também um sintoma de instabilidade. Mas o que esta coluna esconde
é que este senhor aqui, o Fernando Henrique Cardoso, e este senhor aqui, Lula, cada um governou 8 anos. Cada um foi eleito 2 vezes. E cada um completou os 2 mandatos. Isto no Brasil é completamente infrequente. 16 anos de perfeita alternância e continuidade democrática. Continuidade democrática, alternância entre partidos. 16 anos. Isto foi o que enganou todo mundo. Até The Economist. E essa foi a exceção. A gente comprou, acreditou que esse era o novo Brasil. Na realidade, era bom ser Fernando Henrique e Lula os expositores do novo Brasil. Encarnaram um Brasil que não era assim. Ou pelo menos ainda não é. Ainda continua a ser instável politicamente, desigual socialmente e com baixo crescimento econômico. E tudo isso é o que produz, ciclicamente, os problemas que sabemos, entre eles a instabilidade presidencial, não de regime. A democracia não cai, caem os presidentes. E se vocês olham bem, cada 19 anos, 19, não, 29 anos, um maluco é eleito. Estou a brincar um pouco, pode haver aqui familiares do Jânio Quadros, do Collor de Mello ou do Jair Bolsonaro, mas são pessoas fora do baralho, que não estão integradas num partido político. Os partidos políticos do Brasil são gelatinosos também. Mas estas pessoas saem da direita, chegam ao poder, têm uma relação direta com o povo e nem sempre acabam bem. De facto, Jânio Quadros demitiu-se, à espera de que o povo pedisse pelo seu regresso, não pediram, ficou fora. Fernando Collor de Mello foi destituído. Jair Bolsonaro, não, pelo menos não ainda. Mas esta é a situação, então. O Brasil é naturalmente instável. Vamos agora focar um pouco nas constantes e nas discontinuidades do Brasil. Primeiro isto, presidencialismo, que isto não é evidente. De facto, há 2 décadas e meia, os brasileiros votaram para ver se queriam continuar presidencialistas, ou virar parlamentares, ou monárquicos. Fizeron un referéndum no inicio da década de 90 e as persoas votaron república presidencialista. Ficamos como estamos. No resto de América Latina non hai moita discusión. Na Argentina houve, mas ninguén chegou a votar parlamentarismo presidencialismo. Son todos presidencialistas como nos Estados Unidos, con un maior grau de concentración no poder executivo. Conforme a Constituição, nos Estados Unidos o presidente tem muito poder, mas se não tiver maioria no Congresso, tem grandes problemas para passar a sua agenda legislativa. Um exemplo muito simples: o presidente dos Estados Unidos não inicia a legislação, não pode enviar um projeto de lei ao Congresso. Os projetos de lei são iniciados no Congresso. Se o presidente tem gente do seu partido, eles iniciam o que o presidente pede, mas não há nenhuma garantia de ser o que ele quiser se ele não controla o seu partido e a maioria do Congresso. Mas então o Brasil é presidencialista desde que é república. Desculpem, houve um período no início da década de 60 onde tentaram parlamentarizá-lo para conter um presidente perigoso, Jânio Quadros, de esquerda, o João Goulart, de esquerda. Mas isso foi provisório e durou apenas 3 anos. Segundo, o Brasil é um país federal, também como os Estados Unidos. E olhem que engraçado. O Brasil agora chama-se República Federativa do Brasil, mas o nome original é Estados Unidos do Brasil. São 68, 69, mudou de nome. E não é o único caso. Há 5 países na América que se chamam Estados Unidos. O primeiro é Estados Unidos da América. O segundo é Estados Unidos Mexicanos. Continua a ser o nome oficial do país, no passaporte, nas moedas, Estados Unidos Mexicano. Depois, Estados Unidos da Venezuela, que já não é assim, agora é a República Bolivariana. Depois o Brasil, que mudou, e finalmente a Argentina, que tem 4 nomes oficiais, um deles sendo Províncias Unidas do Rio da Prata. Veja a influência norte-americana, que está em tudo. Está no presidencialismo, está no federalismo, está no nome desses países. O Brasil é federal desde o início. A diferença com os Estados Unidos é que o federalismo norte-americano é de baixo para cima. Eram 13 comunidades independentes que decidiram juntar-se numa confederação e depois consolidar a federação. No Brasil é o contrário, era um império, é do cimo para baixo, que aceitou a divisão administrativa do Estado
em estados, províncias, depois viraram estados, e foi com isso também que garantiu a autonomia dos localismos. Terceiro, bicameralismo. Também, estas são coisas que um brasileiro pode achar perfeitamente natural, mas um português não. Nenhuma destas três. Bicameralismo, porque quase todo federalismo tem bicameralismo. Tem uma Câmara que representa o povo, outra Câmara que representa o Senado. Por que isto é importante? Porque xera, é mais caro. O presidente tem que entregar mais mensalões. Mas também porque isto, o processo de impeachment é processado com a acusação da Câmara Baixa, deputados, e o juízo, o julgamento, finalmente, da Câmara Alta. E este é o grande problema do Brasil. O Brasil tem um sistema de partidos gelatinoso, em parte porque tem uma sociedade fluida, não tem uma grande estrutura política, mas sobretudo porque as instituições não agregam as demandas. As instituições favorecem a multiplicação e a fragmentação das demandas. E então, Tiririca, famosíssimo palhaço, pode ser eleito e arrastar com ele muitos desconhecidos por um partido qualquer, que é apenas uma etiqueta, está cheio de partidos de aluguer no Brasil. Porque a representação proporcional com lista aberta faz com que cada candidato tenha o seu apelido, o seu sobrenome, diriam os brasileiros, como a marca, não o partido. O partido é simplesmente uma barriga de aluguer. São os candidatos os que variam. A que partido pertence o presidente Jair Bolsonaro? A nenhum. Se vocês leem um jornal brasileiro, qualquer um, vão ver que diz o presidente Jair Bolsonaro, parênteses, sem partido, e depois continua a notícia. Qualquer diputado ou senador tem um partido, ele não tem partido. Mas por quantos partidos passou até chegar a presidente? Por 9. Melhor dito, por 8. Mas por duas vezes. Por quê? Porque os partidos servem simplesmente para chegar ao poder. Não coordenam, não antecipam, não moderam, não contêm ideologicamente. A exceção é o PT, Partido dos Trabalhadores, que é o mais homogéneo, o mais coeso, o mais disciplinado. Mesmo assim, não muito. Mas tudo isto é comum. Tudo isto, desde 85, que a democratização, é igual. Mas havia coisas que estavam a acontecer e a gente não estava a ver. O que mostro aqui são duas coisas. Número efetivo de partidos, uma fórmula que temos os politólogos para saber, para dizer quantos partidos tem um sistema político. Quantos partidos existem em Portugal? São 5 tradicionais, mas alguns pequeninos. Sim? Mas os grandes são PS e PSD. Depois CDS. Não faz sentido. É preciso ponderar. Se um partido tem 50% e os outros 7 têm, todos juntos, 50%, não são 8. Há uma equação que permite ponderar. Então, quando há muitos partidos grandes, o número de partidos se reduz. Se há um partido com 45, outro com 45 e outro com 10, não há 3. Há 2, alguma coisa. Essa fórmula nos permite saber que, no Brasil, o número efetivo de partidos para presidente era 3. Apenas 2 podiam ganhar as eleições, PT ou PSDB. E o resto arranjava alguns votos, muito pouco. Mas a nível do Congresso, vejam, desde a democratização, a fragmentação era cada vez maior. E agora esta é a primeira coisa que vou pedir para vocês estenderem ao resto da América Latina. Isto que aconteceu no Brasil ao longo de 35 anos, a fragmentação mais absoluta, até chegar ao número de 16 partidos efetivos no Congresso, 16, está a acontecer no resto do continente, com um par de exceções, com exceção da Argentina e do Uruguai. Como sabemos isto? As eleições de 2 semanas atrás, no Peru e no Equador, deram resultados indecisivos na primeira fase, na primeira ronda, na primeira volta, para presidente. Na segunda volta já foi eleito o equatoriano, será eleito pronto o peruano ou a peruana. Mas ninguém 15 ou menos. Isto é inimaginável. Lembren-se que o governo de António Guterres em Portugal entrou em crise porque tinha só metade do parlamento. Tinha 115 assentos em 230.
teve que comprar un diputado de outro partido para pasar o orzamento. Comprar con políticas, non con soborno. Foi o famoso escándalo do queixo limiano, que dice que en Portugal, se vocês têm mitad do Congreso, do Parlamento, están en problemas. En América Latina, os presidentes que teñen sorte, teñen 20 e pouco. Lula tiña 16% dos asentos para o PT, 16. O último gabinete de ministros da Dilma Rousseff tiña 38 ministros de 10 partidos diferentes. Este nivel de fragmentación facía con que os presidentes tivesen que negociar e entregar moita coisa. Entón, o importante aquí é a brecha. Parece, na superficie, que há poucos partidos, porque apenas 2 meten presidente, mas por debaixo, no Congreso, na sociedade, está tudo fragmentado, está tudo partido, está tudo roto. En parte porque as demandas están fragmentadas e en parte porque as instituições non se agregan. Os pésimos sistemas eleitorais ou maus ruins diseños institucionais, constitucionais. Então, fiquem sempre de olho na fragmentação legislativa, porque isto indica quanto pode ser estável o próximo governo. No Brasil, vejam, o resultado foi, deixou de ser estável, a Dilma caiu, finalmente. E o Bolsonaro, o que fez? Ele surgiu como figura política alternativa ao establishment, ao centrão, aos velhos partidos, e acabou por negociar com eles todos, porque sem eles não tem estabilidade. Hoje, a base governativa, a base de apoio de Bolsonaro, era tudo aquilo que Bolsonaro repudiava, tudo aquilo que era velha política, nada de renovação. Mas houve mudanças, como estou a dizer, fragmentação principalmente, mas vejam, isto antes, que quer dizer? Tancredo Neves, coitado, morreu antes de tomar posse, Sarney, Collor de Mello, destituído, e Itamar Franco acaba o mandato. En 10 anos, 4 presidentes. Depois chegan... Isto deveria ter sido 24. O problema é que a Dilma non durou máis do que 6, en vez de 8. Mas é Fernando Henrique reeleito, Lula reeleito, Dilma reeleita e derrubada, destituída. Mas isto é moito máis estável. Agora voltamos, quen sabe quen. Da Temer, vamos ver se o Bolsonaro consegue manter a estabilidade que tienen conseguido os seus antecesores, Lula e Fernando Henrique, ou vai manter este padrão de instabilidade típica do Brasil. Isto era o que acontecia no Brasil. Multipartidismo no Congreso, bipartidismo na presidência e presidencialismo e coalição. O presidente que comprava legisladores para ter apoio. Bem, o bipartidismo presidencial já não existe, estão a tentar reconstituí-lo agora. Com Lula e com Bolsonaro já temos 2 candidatos com 30% cada um, de base, parece. E todo o resto, mas ainda falta muito caminho para percorrer. Estabilidade econômica com o plano real funcionou muito bem, apesar da desvalorização de 99, de 2013, mas depois a economia chegou ao limite. Não apenas a crise, mas o baixo crescimento. O Brasil tem um problema crônico de baixo crescimento. Se cresce um pouco mais do que 5% anual, tem inflação. E com o nível de pobreza e com o baixo nível do qual parte, crescer 5% anual não chega. A China crescia 10% até virar potência e ainda falta-lhe muito. E a China tem crescimento demográfico inferior ao brasileiro. E agora vamos entrar... Já não vou dizer a atualidade porque já não é, já ficou velho, mas nas razões que levaram à queda da Dilma Rousseff e a emergência do Jair Bolsonaro. Foi uma tormenta perfeita, porque juntaram-se os 4 fatores da crise que a ciência política estuda há muito tempo. Habitualmente há estudos que dizem que com 3 destes fatores chega para um governo cair. Houve 4. Fragmentação política, que já mostrei, a crise econômica, que vou mostrar, escândalos de corrupção, que toda a gente conhece, e a violência criminal, a insegurança, que por vezes a gente perde de vista, e é chave. Porque a América Latina diferencia-se, caracteriza-se no mundo por 2 razões, a desigualdade e a criminalidade. Depois dos dados. Esta é a primeira eleição democrática. Tancredo Neves e Sarney foram eleitos pelo Congresso. Fernando Collor de Mello derrota Lula
A primeira derrota de Lula. Lula cansou-se de perder até ganhar. Depois cansou-se de ganhar. Mas veja a fragmentação. 20 e pouco por cento contra... Ninguém chega aos 30% na primeira volta. Enrique Cardoso. Ele ganha na primeira volta. Dois dados aqui. Primeiro, na primeira volta ultrapassa 50% dos votos. É impressionante, não precisa de segunda volta. Segundo, quem ganha, ele, ganha em todo o país. Perdeu apenas 2 estados, Brasília e Rio Grande do Sul, quando ganhou o PT. Como terá sido a reeleição de Fernando Henrique 4 anos mais tarde? Igual. Ganha na primeira volta, perde apenas 3 estados. Ceará, agora pelo imortal Ciro Gomes. Igual. E Lula? Vejam, Lula teve um problema. Não ganhou na primeira volta. Ganhou na segunda. Mas sempre, quer na primeira, quer na segunda, levou o país todo. Não chegou a 50% na primeira, mas ganhou todos os estados exceto 2. Rio de Janeiro e Alagoas, verdade? Na segunda volta ganhou todos os 27. E a reeleição de Lula em 2006? Vejam isto. Aqui começam parte dos problemas do Brasil. Dividiu-se o Brasil. Primeira volta e segunda volta, ganha Lula. Na primeira volta não chega a 50, na segunda ultrapassa. Mas o país no sul já não vota não vota no Lula. E o Lula vinha de São Paulo, o cordão industrial, o ABC paulista. Ele perde São Paulo. Ele perde a classe média por causa do mensalão, escândalo de corrupção. Mas em contrapartida ganha o Nordeste, que era uma zona muito conservadora, dos coronéis. E ganha o Nordeste por causa do plano de distribuição Bolsa Família. Em 2005, esta Bolsa Família ganha os pobres para o PT. E o mensalão perde as classes médias. Agora, o que acontecerá depois na primeira eleição de Dilma, em 2010? Voltará ao Brasil, onde vota todo o país homogéneo? Volto para trás. Como em 2002? Ou ficará o Brasil dividido de Lula? Vamos ver. Fica o Brasil dividido. Igual. O Brasil já não mudou. Ficou dividido. As classes médias são antipetistas e estão no sul. As classes médias e o agronegócio. O Nordeste e o Norte, mais pobre, é pro PT. E a reeleição de Dilma? Igual. Sempre dividido. Já não houve mudança. Não queria passar ainda assim. Esta é a segunda volta de Dilma. Esta é a parte da política. Com Bolsonaro já houve mais fragmentação em frente, mas Bolsonaro tem um padrão eleitoral similar ao PT do início. O Bolsonaro foi mais votado pelas classes médias do Sul, enquanto o PT manteve o apoio do Nordeste, dos pobres. Agora terá virado. Se Bolsonaro for reeleito em 2022, vai fazer a mesma transformação que Lula em 2006. Porque com o auxílio emergencial, Bolsonaro captou o voto dos pobres no Nordeste. Enquanto com a sua conduta autoritária, a corrupção, as acusações várias, perdeu parte do voto das classes médias no Sul. Mas agora passo para o segundo componente da tormenta perfeita. Até agora o que mostrei foi a fragmentação do Brasil. Agora vou mostrar o mau desempenho econômico. A gente fala em milagre brasileiro cada 20, 30 anos. Os milagres brasileiros são sempre de curto percurso. Há Alfredo Valadão, conhecido da casa, um acadêmico brasileiro que está em Paris, fala do voo da galinha. As aves voam, mas a galinha não. Parece que sim, mas não. Faz uns metros e cai. Cada vez que o Brasil cresce, é assim, como a galinha. Cresce pouco por um tempo e depois, bum, volta a cair. Aqui o que temos é quanto os BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, que serão as 4 potências de 2050, fecharam a brecha com os Estados Unidos. Quanto se aproximaram da potência hegemônica, mas declinante. Em quanto? 25 anos, um quarto de século. Desde que acaba a Guerra Fria, desde que se dissolve a União Soviética.
Vejam a China quanto fechou a brecha com os Estados Unidos. Quanto mais sobe um país, mais se aproxima dos Estados Unidos. Se fica na mesma relativamente aos Estados Unidos. Se desce, perde posições. Depois de um quarto de século, a China fechou a brecha, a Índia também, mas muito menos. O Brasil e a Rússia estão igual ou até um pouco pior. E isto é chave. Os Estados Unidos são uma potência declinante. Não porque estejam pior hoje que 25 anos atrás, mas porque cresceram menos do que o resto. Então, a fatia do bolo é menor em proporção ao total. O mundo cresce. Se os Estados Unidos crescem menos do que a China, em proporção, declina. Até a China topar, alcançar. Mas se os Estados Unidos são uma potência declinante, quem não fecha a brecha também é. É tão simples como isto. É pura lógica. Quer dizer que o Brasil não é uma potência emergente. Nunca foi. Fomos enganados. O Brasil é uma potência declinante. Nunca tendo sido uma potência. Rússia, a mesma coisa. A diferença é que a Rússia ainda está sobrevendida, porque tem um par de coisas relevantes. Tem bombas nucleares e tem petróleo. E com isso pode boxear, lutar por cima do seu nível, da sua categoria. Mas o Brasil não pode. O único que tem é a Amazônia. Não tem armas nucleares, não tem muito petróleo, não tem grande capacidade de magoar os pesados. Portanto, quando o Brasil se mete para dentro, ninguém se importa. E isto teve um impacto económico. A partir da crise de 2009, ressalta ligeiramente a economia, mas depois a estagnação é fundamental para explicar a crise de Dilma. A Dilma é reeleita e muda o ministro de Economia, mete o neoliberal, a quem não liga, não liga nenhuma, não aparece com ele nas fotografias, despreza esse ministro, desprezava todos os ministros, sobretudo os diplomatas. E finalmente o ministro vai embora, Levy, e a economia descamba. Terceiro fator, que nem sempre é considerado, mas sem este não se percebe Bolsonaro e não se percebe a América Latina. Crime. E aqui, crime, vou falar em homicídios, não vou falar em roubos, problemas menores, não. É pessoas mortas. Isto é, entre 2005 e 2015, são 10 anos. São os 10 anos do PT. O PT governou um pouco mais de 10. Mas tudo isto é o governo do PT. O que vem em azul é a quantidade de mortos. Até chegar a quanto? Sim, 60.000. No Brasil, cada ano, assassinan 60.000 pessoas. Este é o número. E isso é 30 assassinatos cada 100.000 habitantes por ano. 30 é muito ou pouco. Portugal é 1. Estados Unidos é 5. Estados Unidos é bestial. Para país desenvolvido, 5 assassinatos por ano é muito. É como a Argentina. Para a Argentina é pouco. Para os Estados Unidos é muito. Para o Brasil, 30 é um monte de gente. E desses 60.000, 15.000 são assassinatos, execuções policiais. 1 de cada 4 assassinatos são feitos por polícia. E isto foi durante o governo do PT. Quando Bolsonaro faz campanha assim, está a falar para as vítimas da violência criminal. As pessoas entenderam. Polícia bom, criminal bom é criminal morto, não há policial bom que não mate. Esse tipo de coisas ressoava, ecoava nas pessoas. Fazia sentido, porque as pessoas sofriam violência no Brasil. A esquerda tem 2 grandes problemas, sobretudo na América Latina. Lutar contra o crime e lutar contra a corrupção. Porque lutar contra o crime parece de direita. A esquerda, o discurso que tem é quem é criminoso porque não teve condições sociais. Rouba por necessidade. Com esse discurso não se luta contra o crime, então a direita levanta a bandeira da luta contra o crime e ganha eleições. E a corrupção, porque a esquerda diz que a corrupção é um problema da burguesia, dos ricos. Na prática já demonstraram sempre que chegaram ao poder que não, que é um problema universal. Então a esquerda não luta contra o crime e não luta contra a corrupção. Desculpe, não é que não luta. Diz que o problema está no outro. Não se dão conta que eles também podem tê-lo, não sabem resolvê-lo. E este é o gráfico que deixa mais em evidência o que estou a dizer. Que é isto? É homicídios por ano. Isto é 2015, mas foi igual nos anos seguintes.
em cada cor, azul ou vermelho, morreram 15% das pessoas que foram assassinadas no mundo. Quer dizer que no Brasil, cada ano, morrem assassinadas tantas pessoas como no conjunto dos Estados Unidos e Canadá, toda a Europa, Rússia, China, Japão, Coreia, Norte de África, Indonésia, Austrália e Nova Zelanda. Percentagem: o Brasil tem quase 3% da população anual mundial. De cada 100 seres humanos, 3 são brasileiros. Mas de cada 100 assassinatos, 15 são brasileiros. 3 pessoas em 100, 15 assassinatos em 100. Essa é a desproporção, esse é o nível da violência. Essa é uma das causas da derrubada de Dilma Rousseff. Os governos que... muita fragmentação no Congresso, péssimo desempenho econômico, trágicas cifras, índices de violência. Que falta? Que falta? Corrupção. Ainda por cima, estas imagens, corrupção que levou vários nomes. O escândalo chamou-se Petrobras, depois entrou Odebrecht, finalmente a Operação Lava Jato. Independentemente do que a gente pense, do Sérgio Moro, da Valia, nesse momento a gente não tinha dúvidas que havia ladrões no governo. De facto, a própria Dilma começa o seu mandato com a faxina, a eliminar ministros e funcionários por problemas vários, porque não funcionam ou porque são provavelmente corruptos. E depois parou. Então temos esta convergência de fatores: corrupção, estagnação, fragmentação e crime, que levaram não ao fim da democracia. E isto é muito importante ressaltar. Não acabou a democracia. O povo brasileiro não se desfez do regime. Não são antidemocráticos. Eram contra o establishment da democracia que tinha levado a essa situação. O resultado foi que a primeira presidenta mulher do Brasil foi destituída. E chegou um presidente ex-militar. E neste momento, no governo brasileiro, há perto de 6.000 militares no governo, em posições de poder no executivo, e as Forças Armadas têm, não vou dizer poder de veto, não é exatamente isso, mas uma certa capacidade de tutelagem. O famoso tweet do Vilas Boas, o chefe do exército, ainda na presidência anterior, a dizer que era conveniente a justiça não permitir o Lula ser candidato, porque senão aconteciam coisas. Então, isto para resumir, como o Brasil era de 2002 e é 2 a partir de 2006. Esta é a eleição de Bolsonaro, a última. O Brasil está dividido, mas mais do que dividido, está fragmentado outra vez, porque agora é fácil ver Bolsonaro contra o resto. Mas no Congresso é tudo uma melange. E nas governações também. Vejam. Estes são os partidos políticos brasileiros. Não interessa o nome, vejam as cores. Vejam o nível de fragmentação. Como é que se pode coordenar a política num país tão fragmentado? Com muitos recursos. Qual é a ideologia? Há pouca ideologia aqui. Mas quando um partido político nos Estados Unidos há um partido político que tem perto de 30 estados, outro tem perto de 20. Então a coordenação é natural, porque as pessoas socializaram-se no mesmo partido político, nas mesmas convenções, cada 4 anos, tem o mesmo estatuto, tem afinidade ideológica, tem alguma coisa, tem persistência no tempo. Eu estou há 20 anos no mesmo partido, pretendo estar 20 anos mais no mesmo partido, então tenho que dar-me com estas pessoas. Aqui não há necessidade nenhuma. Se eu não gosto deste partido, viro para outro. E vejam o nível de fragmentação no Congresso. Este já era perto do fim. 513 diputados tem a Câmara dos Diputados brasileira. 513. O PT tinha 56 aqui. 11%. Como que se governa assim? Outra vez, muita plata, muito dinheiro. Mas se te descobrem, vais preso. Isto é o Senado, a mesma coisa. E agora, o Bolsonaro, de 81 senadores, tinha 4. Um deles o filho. E não fica muito claro quem lhe fica. Mas mesmo assim, ele vai comprando, ele vai tendo o seu centrão, as suas coisas. Toda esta informação vocês podem googlear. Sugiro que vocês não fiquem apenas com o que eu estou a mostrar, porque até estou a mostrar
algumas coisas que são mais velhas, diferentes, em geral vocês vão encontrar o ano aí, mas podem procurar para ver como está evoluindo a situação. Mas para concluirmos com o Brasil. O Brasil foi estável por um tempo, mas nós quisemos pensar que tinha sido estabilizado, e não. O Brasil continua a ser parecido como era. Lula e Fernando Henrique foram exceções. Nós queríamos ver neles fundadores. Mas eles fracassaram. O que está acontecendo no Brasil é o fracasso de Fernando Henrique e de Lula. Isso não quer dizer que o que eles fizeram não serviu. Não foi bom. Foi. Mas não durou. A fragmentação era gerível, administrável no Brasil. Agora parecia que menos, agora volta a ser. Mas outra vez, volta a ser partes não santas. Economia. Fernando Henrique estabiliza a economia com o plano real. Lula gera um sistema de redistribuição. Era a fórmula perfeita. Um estabiliza a macroeconomia e outro distribui riqueza. Pouco, porque Bolsa Família era 1% do PIB brasileiro. Em subsídios aos empresários levavam 4%. Mas mesmo assim, fez uma diferença impressionante. Tirou da pobreza 30 milhões de pessoas, que já voltaram para a pobreza. O Brasil, para voltar aqui, aquilo que parecia, que agora parece um milagre trunco, precisa recuperar a estabilidade política, não pode andar com os presidentes que não sabem se vão durar. Se o presidente da Câmara abre processo de impeachment e derruba daqui a meses. Depois tem que encontrar uma fórmula para crescer sem inflação, que nunca encontrou. E tem que definir um lugar no mundo. Perante a emergência da China e o declínio dos Estados Unidos, que é declínio, mas não é fim. Estados Unidos não vão desaparecer. E parece que vão ser ainda poderosos por muito tempo. Bolsonaro tinha decidido. Eu alinho com os Estados Unidos. Lixe-se a China. Bem, agora o presidente dos Estados Unidos, que era amigo do Bolsonaro, já não está. E Bolsonaro tem que ver o que faz. Realinhar-se, tem que aproximar-se dos Estados Unidos outra vez e tem que reaproximar-se da China também. No fundo, está a vacinar com a vacina chinesa. Mas é sempre um jogo de equilíbrio. Não há nada que seja líquido, nada que seja evidente de que o Brasil vai fazer ou tem que fazer. E depois, para aqueles que pensam que a direita é tudo igual no mundo, esta revista The Economist é liberal. Já foi neoliberal, agora é menos. Eles gostavam do Lula, gostavam do Brasil a descolar, não gostam de Bolsonaro, nada. Consideram Bolsonaro uma ameaça. Vamos passar para o país de Nancy. Por que coloquei aqui a primavera venezuelana com a foto do Guaidó? Porque isto parecia a origem da primavera árabe, em 2011, quando as massas revolucionam-se e começam a derrubar tiranos, ditadores, vão saindo. O Hosni Mubarak, no Egito, fica preso. Ali o tirano, o ditador da Tunísia, põe um avião, voa para fora. Afinal, de toda a primavera árabe, o único país que ficou democrático foi a Tunísia, o resto não. Então, isto aplica-se perfeitamente a Venezuela. Foi uma primavera, parecia que chegava a democracia, mas não chegou. Voltou o inverno. Maduro continua no poder e vai continuar pelo tempo previsível. É muito difícil imaginar uma Venezuela sem Maduro. Não é impossível, mas mesmo sem Maduro, o regime duraria. Agora vamos ver alguns cenários. Mas explico porquê. Uma das principais razões foi o petróleo. Os países produzem coisas e consomem coisas. Do que producem, que não usam, exportam. E com isso compram coisas que consomem e não produzem. O Brasil. A Venezuela só produzia petróleo. 95% do que a Venezuela exportava era petróleo. Os derivados do petróleo. Tudo o resto, mais nada. Vivia disso. Com isso tinha que importar alimentos e comida. Porque não produzia suficiente para toda a população. Isto é um problema. Os países que dependem apenas de um recurso exportável tendem a ser mais autoritários e menos prósperos economicamente. Por mecanismos que, se querem, depois falamos. Um mecanismo político, que é a maldição dos recursos,
e o mecanismo econômico que é a maldição holandesa. Mas saibam simplesmente que ter petróleo contra o que é comum. Em Portugal dice, Angola é um país tão rico, como é que não consegue? Não, recurso não é riqueza. Se vocês têm apenas petróleo, são pobres, não são ricos. Riqueza é ter Apple, Microsoft, é criar riqueza. A riqueza cria-se, não está no solo, nem no subsolo. Quem só tem petróleo está lixado. Exceções, a Noruega. Por quê? Porque estava institucionalizada desde antes e porque esterilizou os ganhos extraordinários. A Venezuela, boa parte do petróleo, do benefício do petróleo, tira e manda num fundo soberano. Não gasta, não consome. Porque se consome, o que faz é destruir a economia. A Venezuela consumiu mal, destruiu, e vejam. A Venezuela producía 2,5 milhões de barris de petróleo por dia. A crise 2009, depois mais ou menos recupera. 2016, que é quando acaba a democracia definitivamente. Por que acaba? Porque a oposição ganha as eleições parlamentares e o governo não reconhece. Cria uma Assembleia Constituinte ao lado para dizer agora vamos fazer leis com eles, vocês não têm nada a fazer. Se o governo não reconhece a derrota eleitoral, esse é o fim da democracia. E a produção e exportação de petróleo, pum, declina. De 2,5 milhões para 1,5 milhão de barris. Sim? Estamos a falar em 2018. Veja agora. Nos seguintes 2 anos, praticamente passou para meio milhão. De 2,5 milhões para meio milhão. A Venezuela deixou de exportar, de produzir a única coisa que exportava. De que vive a Venezuela agora? Vive do contrabando, do ouro, que levam os russos, vive do crime, das drogas. Há uma elite pequena, de poucos milhões, que vive super bem com dólares, e a maior parte dos venezuelanos que morre de fome, literalmente, ou emigra. Outra vez, a Venezuela decresce em população. Tinha mais de 30 milhões, agora tem menos de 30 milhões. Isto só acontece na Venezuela e no Haití, países latino-americanos que sofrem catástrofes humanitárias. E vejam, isto aconteceu numa década. Numa década. A emergência chinesa quase que também. Em 2005, ainda Chávez, a Venezuela era o país que mais crescia na América Latina. 10% por ano. 4 anos depois, está bem, a crise. A Venezuela passa a menos 3. Mas é a crise, depois o resto ressalta. A Venezuela não. 2014, a Venezuela está a destruir economia, a destruir riqueza todo o tempo. Cada tempo que passa, a maior parte dos países é mais rico. A Venezuela é sempre mais pobre, cada vez mais. Vamos ver o que pode acontecer. Então, eu vou desenhar 5 cenários, do mais positivo ao mais negativo, para imaginar o que colapso econômico, catástrofe humanitária e autoritarismo político podem derivar. Isto é o que todos queríamos. Cenário Tunísia, transição democrática. A primavera venezuelana, a mobilização popular, leva à queda do presidente e à mudança do regime. Probabilidade minúscula. Segundo cenário Egito. No Egito meteram preso o Mubarak, o presidente, convocaram eleições livres, ganharam os irmãos muçulmanos. Militares não gostaram. Depois de um tempo, fizeram um golpe de Estado. Ficou o regime anterior, mas mudaram o líder. Seria parecido ao que está agora na Venezuela, mas sem Maduro. O líder vai embora, o regime fica. Probabilidade um pouco maior do que Tunísia, do que democracia, mas ainda assim não muito alta. Embora algum dia acontecerá, ninguém dura para sempre, nem Fidel Castro. Terceiro cenário, Zimbábue. Não tem nada a ver com a primavera árabe, porque Zimbábue é subsaariano, mas continua a ser um país que nos serve para comparar. O que foi que aconteceu no Zimbábue com Robert Mugabe? Desastre econômico, catástrofe, queda econômica cada vez, catástrofe humanitária, não tinham para comer, morriam de fome. E estabilidade política. Mugabe sempre. Só foi destituído quando tentou fazer aí... Tentaram fazer com que a sucessão ficasse para a família. Mas durante anos, a catástrofe conviveu com a estabilidade. Essa é a Venezuela. Hoje a Venezuela é Zimbábue. Tudo corre mal. O governo não se mexe. Quarto cenário, não é impossível.
Líbia, fragmentação territorial. Líbia hoje são dois países com diferentes. A guerra civil também, sim, mas o característico é que há duas capitais, dois centros de poder e países estrangeiros que apoiam diferentes centros, Rússia, Turquia, sobretudo. A Venezuela já é um país dividido. O governo controla, com sorte, as principais cidades, Caracas, algumas mais. Mas na fronteira com a Colômbia não controla nada. As zonas que estão em mãos dos narcotraficantes, zonas que estão em mãos dos garimpeiros russos que vão levar o ouro do Orinoco. Finalmente, o cenário sírio, guerra civil. Este volta a ser muito improvável, porque uma guerra requer dois bandos armados. Na Venezuela, as armas estão de um lado, do governo. A única possibilidade de guerra civil seriam os militares contra os paramilitares, os coletivos. E, por enquanto, cada um cumpre a sua função dentro do regime. Isto de cima para baixo, de bom para mau, o mais provável é o que está no centro, que é suficientemente mau. Mas, e aqui vem a complexidade da coisa, é o cenário favorito pelos atores externos, pelos Estados Unidos, pelo Vaticano e por Cuba. Por quê? Porque eles acreditam que se Zimbábue cair, o que acontece é Líbia ou Síria. Que esta coisa que é má só pode ser pior. Ninguém acredita, desses que eu mencionei, o Vaticano, que tem muito poder na zona, os Estados Unidos, poder, influência e capacidade de negociação diplomática. E Colômbia, a própria Colômbia. Colômbia não quer mais uma explosão de autoritarismo que mande mais pessoas para viver na Colômbia. Já mais de 1 milhão de venezuelanos na Colômbia. Então, este é o acordo. Vamos deixar a coisa como está, porque qualquer alternativa é pior. Há um cenário otimista para pensar a reconstrução da economia venezuelana no médio prazo. Vejam, otimista. Vou começar a explicar o que é este gráfico. A linha azul é a importação de petróleo para os Estados Unidos. A Venezuela vivia de exportar petróleo para os Estados Unidos. Mesmo durante o pico do chavismo, o principal parceiro comercial da Venezuela eram os Estados Unidos. Porque o petróleo venezuelano é muito duro, pesado. E então, para extraí-lo, para refiná-lo, é preciso uma tecnologia especial muito cara que só os Estados Unidos tinha. Os Estados Unidos levava o petróleo venezuelano a Texas, refinava, pagava, naturalmente. Para refinar esse petróleo, é preciso construir essa tecnologia que outros países não têm. Mas Estados Unidos, com fracking e as novas tecnologias, tornou-se autossuficiente, já quase não exporta petróleo. Já não precisa a Venezuela. Ao mesmo tempo, a China, com o crescimento econômico, tornou-se um país muito dependente das importações do petróleo. E é o único país que tem recursos para reconstruir Venezuela, que é um país destruído. Então, o melhor cenário econômico para a Venezuela é virar um protetorado chinês. Que a China venha e diga: ok, eu tenho interesse no teu petróleo, vou te pagar para que tu não faças guerra civil ao redor das minhas jazidas. Mas é um cenário improvável, porque a China já se queimou com a Venezuela, já investiu 75 mil milhões de dólares e agora não tem nada, porque a Venezuela já não produz petróleo. Venezuela tem dívida com a China. A única maneira, se calhar, era a China dizer: vou fazer como a África, eu entro, mas fico com... Eu administro a jazida, não é que te compro petróleo. Eu extraio, eu refino, este território é meu, simplesmente alugo. Tudo isso está muito verde e é para ver também se os Estados Unidos aceitavam ter um competidor estratégico nas suas traseiras. Mas, em todo caso, é uma possibilidade. Se vocês falam com a oposição venezuelana, ainda muitos deles estão a pensar num mundo que não existe, onde o Ocidente compra petróleo e Venezuela cola-se ao Ocidente a vender petróleo. Já não, esse cenário é inexistente. Agora vou acabando com tendências globais de democracia e o que está acontecendo na América Latina. O primeiro, o que eu mostrei é o deterioro da democracia brasileira, sem interromper, e o fim da democracia venezuelana. Venezuela já não é uma democracia, Venezuela é um regime autoritário. O Brasil é um regime democrático de baixa qualidade. A Venezuela passou por um regime híbrido no meio. Entre o fim do Chávez e o início de Maduro, não era nem uma coisa nem outra. Não era democracia já, mas não era autoritarismo ainda. Boa parte dos regimes políticos no mundo agora são híbridos. Tem componentes democráticos, eleições,
mas tem componentes autoritários. O campo está inclinado. O governo erode a oposição, captura as agências de controle e impõe, através dos seus recursos, uma vantagem própria. Segundo, há 20 anos, era o boom da União Europeia. Toda a gente queria ser como a União Europeia. A União Europeia instalava o euro e era um caso de emulação e imitação. Enquanto a China era um país pobre e autoritário. Hoje, a China continua a ser autoritária, mas não vou dizer que é rica, não é. Mas é muito avançada tecnologicamente. É incrível. É primeiro mundo, ou mais do que o primeiro mundo. Enquanto a Europa já não é muito exemplo para ninguém. Um fiasco das vacinas, não conseguem comprar para redistribuir, tem problemas todo o tempo com a migração, tem problemas com o autoritarismo, não conseguem resolver o problema das pessoas que morrem no Mediterrâneo, tem nacionalismo interno. A União Europeia já não é objeto de emulação. E a China começa a ser. Tem soft power, distribui máscaras, distribui vacinas. Terceiro, isto era algo que já sabíamos. A cada vaga democratizadora segue uma vaga autocratizadora. É normal, é feito ação e reação. E esta é uma boa notícia. As duas contravagas anteriores foram muito piores. Levaram a Hitler e Mussolini. Esta não. Esta leva Erdogan, Putin, Bolsonaro, Trump. Não estou a dizer que sejam anjos, mas não são Hitler e Mussolini. E a questão fundamental é esta. A democracia não era apenas o regime mais legítimo. A democracia é um sistema eficiente para testar, para descobrir e para trazer ao centro essa informação, através do voto. As pessoas, quando votam, expressam informação. Estou satisfeito ou estou insatisfeito? Em que região há mais insatisfação, menos insatisfação? O que é que as pessoas pensam? Os autoritarismos não tinham essa capacidade, porque reprimiam. A União Soviética colapsou de um dia para o outro porque não sabia o que estava a acontecer. Mas agora, com Big Data, inteligência artificial, facial recognition, como tem os chineses, é possível concentrar, a informação está concentrada, não está dispersa. E então uma autocracia pode ser mais eficiente que uma democracia, porque tem controle de informação. A grande dúvida, o grande desafio que enfrentam as democracias agora é não serem mais justas que as autocracias, é serem mais eficientes. E para isso precisam tecnologia. E a questão é como fazer para controlar a tecnologia e não para que a tecnologia te controle. Como fazer para que isto não acabe por ser democracias que vigiam os seus cidadãos, mas que são vigiadas pelos cidadãos. E isto é complicado, porque todos sabemos que Facebook nos controla, tem os nossos dados, usa e vende os nossos dados. Como a China. Mas vamos acabando. Quando começou a pandemia, VIDEM, que é uma grande ONG, a principal organização académica que estuda as democracias no mundo, disse: isto é preocupante. Nas emergências, há uma tendência dos executivos a concentrar poder temporalmente, mas depois não devolvem. As emergências costumam alimentar autoritarismos. E então eles fizeram um ranking do mundo em função do risco de autocratização que havia por via da pandemia. E os países em verde são os que têm baixo risco, diziam eles, de autocratização. Os que estão em cor de laranja têm risco médio. Os que estão em vermelho têm alto risco de autocratização pandémica. Vejam vocês que estes tipos nunca pensaram nem por um momento que a pandemia podia contribuir a melhorar a democracia. Como isto, dirão vocês. A frase é do Nietzsche: tudo aquilo que não me mata fortalece-me. A pandemia é um estressor. A gente, quando faz ginástica, quando faz exercício, acaba com dores. Mas o resultado depois de uns meses é o músculo maior. Fazer exercício magoa o músculo, mas finalmente faz com que o músculo seja mais forte. Isto é um estressor. O que aconteceu nos Estados Unidos foi que a pandemia deixou em evidência a incompetência do governo do Trump e gerou resistência por parte de governadores do Congresso. Em outros países, como no Brasil, gerou resistência pela Corte, pelo Supremo Tribunal Federal.
Em alguns países gerou resistência até 2 ministros. Bolsonaro foi perdendo um ministro atrás de outro. A pandemia o que fez foi fortalecer as democracias que não matava. E vejam que não matou nenhuma. Falou-se em coronavírus uma vez para a Hungria. Na prática, a Hungria já era autoritária antes da pandemia. Então, todos estes filósofos que tinham medo da autocritização pandêmica, todos estes observadores, foram pessimistas demais. No fundo, existe a possibilidade de que a dor nos faça crescer e não morrer. Mas é provável que os países desenvolvidos saiam da pandemia mais justos, com maior intervenção estatal para redistribuir a riqueza. O discurso do Biden de anteontem foi espetacular. A América não foi feita por Main Street, foi feita pela classe média, que foi feita pelos sindicatos. Vamos cobrar impostos e que os ricos paguem o que corresponde, o que é justo. É provável que isto aconteça no norte. Na América Latina, o que vai acontecer é que haverá bancarrotas, quebras, desemprego, de compensar. Não tem capacidade de redistribuição porque não há tanta riqueza na economia e, portanto, quem vai assumir essa função serão os mercados ilegais. O narcotráfico, o tráfico de pessoas e de armas, o contrabando, a extorsão e os mercados secundários de bens ilegais. Fluxos ilícitos. Não é verdade que isto vai ser homogéneo no mundo. É provável que depois da pandemia os países desenvolvidos saiam melhores. Os países em desenvolvimento saiam piores. A democracia vai ficar, mas com alta informalidade econômica, pessoas que têm trabalho informal, que não têm recibo, e com sociedades mais desiguais entre aqueles que estão inseridos no mercado formal e aqueles que não. E isso fragmenta a democracia. E já vimos que a fragmentação democrática produz instabilidade. Não necessariamente autoritarismo, mas instabilidade e mau desempenho econômico. O que fica, então? O que podemos fazer? Os latino-americanos, como diz um amigo brasileiro, é orar. Temos aqui, e acabo com isto, os 3 grandes líderes espirituais do continente, o Pai, que é Maradona, o Filho, que é Messi, o Espírito Santo, que é o Papa, o país mais espiritual da América Latina, que isto é falso, Argentina. Fico por aqui e agora... Muito bom, muito bom. Obrigado, Nancy. Obrigada, Andrés. Tens que acabar com Sempre, tem o imagem. Papa no... Muito engraçada, muito obrigada. Excelente. Muito, muito bem. Olha, já aí aplausos dos alunos, de facto. Maravilhosa a tua apresentação. E não temos muito tempo para as questões. E antes de passar às questões, eu queria dar aqui espaço ao Coronel Alberto Marinheiro, que se atrasou um bocadinho e pediu para falar. Eu estava a pensar no fim, mas eu só queria dar as boas-vindas ao Sr. Professor Andrés Malamude, cumprimentar a Nancy e os nossos auditores, pedir desculpa pelo meu atraso, realmente isto às 6h30 de sexta-feira, peço desculpa por estar presente, mas